Churrasco. Vamos lembrar aqui no Rio de Janeiro aqui. A gente tá fazendo churrasco, carne kasher, Hashem abençoa, Baruch Hashem. Ok. Cheio de fumaça de carne. Hã? Salada. A salada, pode ser. Salada. Não, agora é essencial a gente falar sobre Faz churrasco. passada. É essencial a gente falar sobre churrasco porque é importante. A gente pega a carne, deixa ali e tal, espera no sol. Beleza. Dá pra não ter mosca no churrasco? Agora você tá imaginando, você abate a carne ali, dessangra ela, coloca sal e tal, tá meio que exposto ali, você vai ter que assar aquela carne. Tem como no Beit HaMikdash ou no Mishkan não ter mosca? Naturalmente não dá. Isso é uma prova. Lá tinha relatos que não tinha, historicamente tinha relatos que não tinha. Os Chachamim também diziam que não tinha. Fora os relatos históricos, os Chachamim disseram que não tinha. Fora isso, a própria questão de haver um óleo que ficava lá sendo usado e que não pousava mosca já prova que também é um milagre. Além da própria carne, né? A carne dos sacrifícios também não A carne nem estragava. estragava. Todo mundo levando sacrifício, ia ter muita carne lá. E ela não estragava. Tá vendo como é que a questão até da própria natureza muda com a presença do Beit HaMikdash? Um outro exemplo. São Paulo mudou. Tá bom. Tá bom. Vou lá do oposto, né? Faltou que água. será? Porque será? É verdade, boa. Parou de chover lá em São Paulo. Que será? Então o que acontece? O outro exemplo é a questão das chuvas, a questão das colheitas e a questão da prosperidade do povo de Israel. Então toda a natureza, ela abençoava o próprio estado de ter um Beit HaMikdash. Entendeu? Então há um momento especial, um momento de milagre. Então, para a era messiânica é essencial ter o Beit HaMikdash. Ok? Só há a discussão se o Mashiach vai construir ou se já que seja necessário que já esteja pronto para quando ele aparecer. Então, a discussão, na verdade, é o seguinte. Vai descer pronto do céu, físico. Tem ideias que dizem que ele vai descer pronto físico do céu. A segunda ideia, gente, é indiscutível que ele vai voltar, que o Beit HaMikdash vai vir pronto. Só que a discussão é, ele vai vir pronto fisicamente, ou vai vir pronto do seguinte, todas as ideias e discussões que ainda estão em abertos, já vão vir absolutamente abertas para o Mashiach, e ele vai ajudar o povo a construir. Segundo uma ideia mais... Gente, existe discussão, tá? Existe discussão. Tá? Existem essas duas ideias. Na minha cabeça, qual que faz mais sentido? A Kadosh Baruch Hu não vai dar algo para o povo de Israel que desmereça o povo. E a gente tem que estar preparado para isso. Ou seja, a Hashem ele vai dar méritos para a gente poder construir. Então, na minha humilde opinião, acredito que vai vir pronto com as ideias prontas de Mashiach. E aí nós nos ajudaremos a construir, porque a gente precisa ter o mérito de construir junto. Que nem aconteceu com no deserto. Já é importante, já é bacana. A parte da alma, ou vamos dizer, parte do espírito de sabedoria que estava de Salomão, o espírito de Salomão, veio em Shlomo, também outro, caramba. Não, peraí. Shlomo Tzfak. Shlomo Tzfak é rabino, isso? É. Só que ele é bem conhecido por um nomezinho menor, que agora eu não consigo lembrar. Todo mundo lembra o nome dele, menos eu. Tá falando de Rashi? Rashi. Rashi, tá, ok. Rashi. Não. Inclusive a própria história de Rashi conta que o próprio Eliarvo apareceu para o pai do Rashi e fez a circuncisão dele e tudo mais, e depois desapareceu. Uhum. Isso, Sim. Aí é o que eu falo. A partícula da alma, ela aí pode... tem duas situações. Eliarvo aparecer Sim. e desaparecer. Aham. Então, não foi uma pessoa que foi, Pode ser, né? uma questão mais de materialização. E a questão do espírito de... A alma do Rishulom estava em Rashi. Uhum. Sim. E foi dito isso antes dele nascer. Nahon. E a própria vida do rapaz dele já foi... Já fala, né? Não Já precisa nem dar muita explicação. O que ele fez foi um negócio assim que não tem...
até hoje, a pessoa que para e pensa assim, como uma pessoa em tão pouco tempo conseguiu fazer o que ele fez, né? Poxa, o Talmud você vai estudar, você vai ler uma página por dia, você demora 7 anos. Isso porque ele escreveu 3. Ele escreveu um que ele falou, não, muito grande. Depois escreveu outro, não, muito pequeno. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Poxa. E depois ele ainda fez comentário da Torá, ainda tinha os caderninhos que ele fazia antes, que deu ensinamento para muita gente. Na verdade, o Urash ele comentou a Torá, Tanar, Talmud e também um pouco de Zohar também, um pouco de Kabbalah também, não foi nem Porque Zohar. até então o Talmud era muito desorganizado na época dele. E já tinha uma proibição de não tentarem mais traduzir e organizar. Sim, na roda. E o cara estava vivo ainda na época. Aí ele falou, tá, então eu vou fazer um comentário. Ele fez, na verdade ele refez tudo, ele refez o Talmud inteiro, né? Conta a história que ele refez o Talmud inteiro. Fora tem uma outra história que também conta-se, por exemplo. Aí só que ele deixou todos os comentários do cara, ele deixou lá, só que ele fez o dele do lado. Tipo, tem uma história que fala o seguinte, de Moshe até Moshe não houve como Moshe. Falando do Rambam, né? Que desde Moshe Rabbeinu até o Moshe, que é o Rambam, não teve outro como o Rambam. Então, como Moshe, há um trocadilho aí. O que mostra, o que prova também que o Rambam também era incrível, né? É uma partícula da alma de Moshe Rabbeinu. Se você tem uma noção, por que o Rambam ele foi tão perseguido? Porque é o seguinte, porque ele não citava fontes. As pessoas achavam o seguinte, como é que ele tem essa explicação aqui? Ele não diz quem foi que deu essa explicação. Judaísmo tem que mostrar onde é que veio essa informação. Só que o pessoal desconfiava dele porque ele era tão jovem, tinha um conhecimento fantástico. Então eles preferiram discutir de onde ele tirava as ideias do que a própria ideia. Porque as ideias que ele dava não tinha como discutir. Exato. Os caras não tinham como. Os caras pegavam e falavam assim, peraí, é que nem eu não entendi isso, os sábios não entenderam isso. A mesma coisa muita gente pergunta de vocês. Vem cá, esses caras não estão dentro do judaísmo. Por que esses caras expõem conhecimento desse tipo? As pessoas olham para vocês e falam assim, tipo, conversando com essa pessoa, ela tem conhecimento kasher, mas não é possível ela ter conhecimento kasher. Ela não está lá dentro. Como é que alguém assim, onde é que vocês conseguem? Então, muitas pessoas às vezes assistem 2, 3, 4 vídeos para observar as perguntas que vocês fazem e aquilo que a gente conversa e fica abismado e fala assim, não é possível, eles não podem ser kasher. Entendeu? Eles não podem, eles têm que ser messiânicos, eles têm que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Não é possível! Eles não estão aqui dentro para poder... E aí tem um outro problema, que as pessoas, muita gente de dentro do judaísmo não tem a sede que vocês têm, por exemplo, pela Torá. Aí, novamente pega aquele ponto de Rambam. Vem cá, quem era a avó dele? A avó dele era judia? A mãe dele era Yodiá? Convertido. Como é que esse convertido vai ter alguma coisa de acesso à Torá? Entenderam qual é a coisa também? Então, essas coisas acabam pesando muito, entendeu? Então, vamos voltar aqui no nosso estudo aqui. Bem, eu vou começar aqui na página 19, falar um pouquinho sobre a era messiânica, até porque sobre Mashiach a gente já está cansado de discutir. Vou falar o seguinte então, eu vou fazer uma prévia sobre Mashiach, a gente já estudou, ok? Vamos lá. É um pouco injusto, entre aspas, a tradução, desculpem, da palavra Mashiach. Por quê? Na Torá e no Tanar, ela aparece diversas vezes como Imashihá, Mashihu, Meshihá, Mashiach, Vaya, Meshihá e tal. Aparece várias formas e elas são traduzidas de maneira diferente. Ora, se uma mesma palavra ela aparece em vários pontos, por que ela é traduzida de maneiras diferentes? Né? Vocês têm que parar para pensar. Uma das primeiras partes onde aparece a palavra Mashiach na Torá é quando aparece a convocação de uma pessoa muito especial. Que pessoa é essa? Não, antes disso. Na construção do Mishkan. Moshe. Não Moshe, mas foi Aharon. Aharon ele era chamado muito mais de Acohen, ou seja, de sacerdote. Acohen Agadol, né, o sumo sacerdote. Ele é chamado de Amashir, né? Acohen Amashir, ou seja, ele é chamado de o sacerdote, o ungido. Então não é só Mashiach, ele é chamado de Amashiach, né? O Messias. Né? Então isso daí já começa a ter um estranhamento, porque as pessoas acreditam que Mashiach é uma coisa, é uma coisa que praticamente sublime, um semideus, algo sublime.
E nesse ponto aparece mais como digamos assim, um cargo, ok? E aí depois ele aparece também, em algumas partes do Tanar, ele aparece, pelo que eu me lembro, pelas pesquisas que eu já fiz, pela Torá Deoraita. Não estou falando Torá Derabanan, não estou falando Torá Shebealpé, estou falando Torá Deoraita, tá? Para a gente entrar só no texto, tá? Depois a gente vai algumas qualificações e tal, mas vamos falar de texto hoje. No texto, depois ele aparece para os demais sacerdotes, Mashiach, ele aparece para o rei Ciro, e que por sinal, o rei Ciro é chamado por Hashem, lá em Isaías, ele fala o seguinte, Meshichen, ou seja, ele é meu Messias. Meshichi, na verdade, ele é meu Messias. Ora, não está falando só que é o Messias do povo, está falando que ele é Messias de Hashem. Né? E que lá atrás tinha sido profetizado para esse salvador do povo, para trazer uma espécie de Geulah Ktana, né? uma pequena redenção. Né? Aparece também com Shaul HaMelech, o rei Saul, ele aparece como Mashiach, ele é Mashiach. A pessoa pode discutir o que for, mas o texto diz que ele era Mashiach. Ponto, acabou. Né? E aparece também David HaMelech como Mashiach, né? Ungido também, Messias. Né? E diversas outras passagens onde dá sentido a Messias como... Até utensílios é usados como ungidos, né? Com essa mesma palavra. No Sefer Daniel também aparece, também muitas vezes a palavra Mashiach e tal. Bem, se Mashiach ele é um termo comum, entre aspas, não é tão comum, até porque Rav também não é um termo comum, Melech também não é um termo comum, são termos especiais. Mas assim, aparecem várias pessoas com esse mesmo termo, a gente não tem que entender Mashiach. Mashiach a gente entende, é um cargo que ele pode ser dado para profeta, que eles eram ungidos, os profetas, então eles eram Meshichim, reis, né? Líderes de grande porte, como por exemplo o Kohen Agadol, o sumo sacerdote, e etc. Então, ser ungido ou ser Messias era algo que era relacionado a um cargo de liderança que era dado para liderar todo o povo. Tá? Sendo que existe uma promessa de redenção messiânica, o que é relativamente até diferente disso. É um tempo messiânico onde vai exigir de um Messias algo especial. Então, beleza. E agora que a gente vai entrar nisso. Tá? Eu estou resumindo aquilo que a gente entrou em conclusão aqui juntos. Só na Torá Deoraita. Só aquilo que está escrito. Depois a gente vai entrar em tradição judaica, em interpretação, Rashi, mas agora a gente só vai entrar nisso. E agora a gente vai entrar literalmente na era messiânica, que é basicamente a era que a gente está vivendo agora. Tá? Vamos falar um pouquinho no primeiro ponto sobre a restauração do Beit HaMikdash. Mashiach restaurará o Beit HaMikdash, do Templo de Jerusalém, que isso faz uma referência ao terceiro Beit HaMikdash. Há uma discussão, porque o segundo era segundo ou terceiro, porque tem gente que considera a construção dos muros de Jerusalém como já sendo o segundo Beit HaMikdash, e o segundo como sendo o terceiro Beit HaMikdash. Mas vamos entrar na concessão que todo mundo usa, que lá foi o segundo, e que o próximo vai ser o terceiro Beit HaMikdash, ok? Vamos lá. Que ficará de pé para sempre, cumprindo-se a profecia divina de Hezkel, né, Ezequiel 37, Lamed Zain, no Passuk 26 até o 28, que diz o seguinte: eu darei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu lugar de moradia ficará sobre eles. Pula um pouquinho. As nações saberão que eu sou Akadosh Baruch Hu, Elohim, no caso aqui, que santifica Israel, ou seja, separa Israel das demais nações, quando o meu santuário ficar no meio deles para sempre. Então há uma promessa de que o santuário vai ficar para sempre naquele lugar já estabelecido. Aqui a gente tem algumas explicações, fala o seguinte, de algumas fontes conduz-se que Mashiach construirá o terceiro Beit HaMikdash, está escrito também lá em Vaikra Rabbah, capítulo 9, verso 6, e Bamidbar Rabbah, capítulo 13, no verso 2. E Shir Rabbah também está no final do capítulo 4. O Rambam, ele explica isso em Hilchot Melachim, capítulo 11, verso 1, e também no verso 4. De fontes, concluímos que o terceiro Beit HaMikdash será
construído pelo próprio Akadosh Baruch Hu, né? Porque já que vai ser indestrutível, vai ser Akadosh Baruch Hu que vai construir. Ok? Isso é a conclusão que se chega. O Zohar Akadosh, no capítulo 1, na primeira seção, no 28a, e no 114, na seção Amud Aleph, e no 183 Amud Bet, e na terceira seção, no 221 Amud Aleph, e etc., também faz essa mesma menção, fazendo explicação quanto ao terceiro Beit HaMikdash. Conforme o Zohar Akadosh na segunda seção, 240 Amud Bet, assim consta no Rashi e no Tosfot, sobre Sukkah, no 41 Amud Aleph. Lembrando que às vezes é difícil o Tosfot e o Rashi concordarem em alguma coisa. Isso é uma coisa que é unânime entre eles, que o terceiro Beit HaMikdash vai ser fixo e que Hashem vai ajudar a construir ele, que ele vai ser permanente, tá? Ok. Torah Shlema em Meshlar 15 no Pasuk 17, especialmente na nota 211. Bem, aqui tem muitas outras notas de conformidade com esse texto. Vou pular elas porque acaba sendo repetição, tá? Tem uma sexta aqui na próxima página, tem uma sexta explicação. Quando falo de Hezkel, no capítulo 44, Isaías 2.2 também cita a mesma coisa sobre essa questão do terceiro Beit HaMikdash. Nota B. Reunião dos dispersos de Israel. Então vamos lá. Primeiro lugar, para ter era messiânica precisa de quê? Não, antes. O Beit HaMikdash. Precisa. Porque, em primeiro lugar, vou explicar isso de novo. Coisas milagrosas aconteciam durante o Beit HaMikdash. O mundo todo, a estrutura do mundo, molecular, física, a natureza, ela reage ao Beit HaMikdash de maneira diferente. Yaakov, como é que você prova isso? Quer ver uma prova? Qual é uma exigência para que o óleo usado no Beit HaMikdash fosse 100% kasher? Tinha que ser o primeiro da frutinha. Tinha que ser a melhor especial lá da primeira saída da prensa. Beleza. Tem algumas exigências de preparo e tal, tem que ser do melhor, beleza. Mas e para ele permanecer kasher? Há uma exigência até no Tanakh escrito. Não podia posar nada. Não podia posar mosca. Agora vamos lá. Num lugar cheio de churrasco. Vamos lembrar aqui no Rio de Janeiro aqui. A gente está fazendo churrasco, carne kasher, Hashem abençoa, Baruch Hashem. Ok. Cheio de fumaça de carne. Hã? Salada. A salada, pode ser. Salada. Não, agora é essencial a gente falar sobre churrasco. Assada. É essencial a gente falar sobre churrasco porque é importante. A gente pega a carne, deixa ali e tal, espera no sol. Beleza. Dá pra não ter mosca no churrasco? Agora você tá imaginando, você abate a carne ali, desangra ela, coloca sal e tal, tá meio que exposto ali, você vai ter que assar aquela carne. Tem como no Beit HaMikdash ou no Mishkan não ter mosca? Naturalmente não dá. Isso é uma prova. Lá tinha relatos que não tinha, historicamente tinha relatos que não tinha. Os Chachamim também diziam que não tinha. Fora os relatos históricos, os Chachamim disseram que não tinha. Fora isso, a própria questão de haver um óleo que ficava lá sendo usado e que não posava mosca já prova que também é um milagre. Além da própria carne, né? A carne do sacrifício também A não carne nem estragava. estragava. Todo mundo levando sacrifício, tem muita carne lá. E ela Sim. não estragava. Tá vendo como é que a questão até da própria natureza muda com a presença do Beit HaMikdash? Um outro exemplo. São Paulo mudou. Tá bom. Tá bom. Vou lá do oposto, né? Faltou que água. será? Por que será? É verdade, boa. Parou de chover lá em São Paulo. Que será? Então o que acontece? O outro exemplo é a questão das chuvas, a questão das colheitas e a questão da prosperidade do povo de Israel. Então toda a natureza, ela abençoava o próprio estado de ter um Beit HaMikdash. Entendeu? Então há um momento especial, um momento de milagre. Então, para a era messiânica é essencial ter o Beit HaMikdash. Ok? Só há a discussão se o Mashiach vai construir ou se que seja necessário que já esteja pronto para quando ele aparecer. Então, a discussão, na verdade, é o seguinte. Vai descer pronto do céu, físico. Tem ideias que dizem que ele vai descer pronto físico do céu.
A segunda ideia, gente, é indiscutível que ele vai voltar, que o Beit HaMikdash vai vir pronto. Só que a discussão é, ele vai vir pronto fisicamente, ou vai vir pronto do seguinte, todas as ideias e discussões que ainda estão em abertos, já vão vir absolutamente abertas para o Mashiach, e ele vai ajudar o povo a construir. Segundo uma ideia mais... Gente, existe discussão, tá? Existe discussão. Tá? Existem essas duas ideias. Na minha cabeça, qual que faz mais sentido? A Kadosh Baruch Hu não vai dar algo para o povo de Israel que desmereça o povo. E a gente tem que estar preparado para isso. Ou seja, a Hashem ele vai dar méritos para a gente poder construir. Então, na minha humilde opinião, acredito que vai vir pronto com as ideias prontas de Mashiach. E aí nós nos ajudaremos a construir, porque a gente precisa ter o mérito de construir junto. Que nem aconteceu com no deserto. Porque hoje tá praticamente tudo pronto. A arquitetura tá pronta. Assim, Mais ou menos. Porque, por exemplo, o local específico onde vai ficar a arca, específico, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro, ainda, até onde eu sei, não está decidido. É uma discussão por causa da mesquita. É. Mas, Não, mesmo com a mesquita, sabe que é aproximadamente ali. as mesquitas já foram tomadas. Já. Não. O Domo da Rocha. O nome da rocha. O Domo da Rocha. Que é onde vai ficar o Santo dos Santos. está sendo comprado, né? Sim, Há uma sim. discussão que não afetará e há discussões que afetará. Sim. apareceu no jornal o lugar onde eles... Aquele mesmo coisa que aparece na Torá, que lavava as mãos, tá lá limpinho, limparam tudinho para quando ele for... Legal. Aquele mesmo. Entendi. Aquele daquela época tá lá. Legal. Sim, mas ainda com A arca, por exemplo, tem gente que diz que está escondida por rabinos, por algumas famílias, tem gente que diz que está enterrada, tem gente que diz que está com os aravim. Tem diz que Ah. tá Na lá. minha percepção, está na mão do Levinho. Porque não pode estar com outra pessoa. Eu acho que não, assim, não pode. Agora a pergunta é, será que eles entregaram depois? Toda vez que outras pessoas pegavam a arca, acontecia o quê? Mas disse que Sim, algumas não. pessoas fugiram para Etiópia. Não, mas naquela posso época falar uma e coisa? avaliaram. Olha só. Os Aravim, eles não são idólatras hoje em dia. Entendeu? Até uma vez, ontem, a minha esposa estava perguntando ontem à noite. Jacob, olha só. Como é que a Hashem permite que aquilo ali ainda esteja ali em pé no meio do Santo dos Santos? A gente viu uma filmagem de cima e as muralhas do Beit HaMikdash estão ainda em pé, né? E você vê claramente que ali seria o lugar do Santo dos Santos. Ué, mas está em pé. Onde derrubar muda a pedra ornamentação, que você- né? Ficar em pedra sobre pedra? Esse é onde muda a ornamentação. Não Sim, tem. sim. Então, se você ver por cima, vem o desenho todo do Beit HaMikdash. Eu não sei, né, cara? Mas vamos esperar. Segundo tempo. Aí o que acontece? Aí eu falei pra ela o seguinte: em primeiro lugar, a Hashem permite isso por dois motivos. Primeiro, a gente não merece. Ainda. A gente ainda não está merecendo. O dia que a gente merecer vai ser nosso. E não vai ter guerra para isso. Eles vão entregar na nossa mão. Não vai ter discussão. Vai ser tão nítido que a gente merece, ó, como está escrito aqui, ó. Aqui, quando for resgatado o santuário, o povo de Israel vai ser santificado no meio das nações para sempre. Então, toda rabá. Então, assim, não vai ter discussão. Os povos vão olhar para mim, ó, não tem discussão. Vai ter que ser deles. Então não vai precisar guerra, não vai precisar forçar ninguém a dar nada pra gente. Vai ter uma percepção nítida que vai ser nossa. Teve acho que foi na guerra de 6 dias. Aham. 6 dias? Foi uma dessas guerras depois da implantação do Estado de Israel. Teve a tomada do exército, acho que era o major. Ele teve a chance de simplesmente destruir o Domo da Rocha, Aham. só que ele não quis fazer, não sei porquê. Mas ele falou que ele, contando um relato, ele teve a chance de destruir tudo, o pessoal em volta dele estava falando, pô, vamos destruir, mas não foi destruído. Talvez não será a hora Sim, de acontecer. com certeza. E não vai ser por meio de guerra. Né? Eles mesmos vão oferecer pra gente. E o segundo motivo, primeiro é que a gente ainda não é merecedor, primeiro motivo. Haja visto que tem muitos Yehudim que estão distantes. Então, a gente vai falar um pouquinho disso agora. Mas uma das coisas que precisam para a vinda de Mashiach é os Yehudim, em massa, se tornarem mais religiosos. Por isso que existem instituições de Kiruv, que são muito preocupadas com essas pessoas voltarem para o judaísmo. Porque são judeus que não estão praticando. E você vê a quantidade de judeus que estão voltando para Israel em massa? Nahon. Muito, muito. Tipo assim, não está precisando ter uma guerra, no que for, não. Tá voltando completamente. O ministro, né, que já está no terceiro mandato dele, Benjamin, está fazendo
trabalho assim extraordinário. Ele vai no local, não faz briga diplomática, e simplesmente fala assim, ó, tudo bem, aconteceu, legal, ó, todo mundo que é judeu aqui quiser voltar, portas abertas, eu levo vocês, Legal. o que vocês precisarem eu levo vocês de volta. E as pessoas pegam e vão, entendeu? Estão indo, estão se sentindo seguras dentro do Estado de Israel. Sim. Né? Hoje, Israel, o mundo vê diferente Israel. Um lugarzinho pequeno que se juntar todo mundo explode tudo. Né? Mas não acontece. Pelo contrário, você vê o Irã agora, depois da ameaça que o Benjamin fez lá no Congresso dos Estados Unidos, né? Chamou os americanos de covarde, na cara deles, e os congressistas aplaudiram ainda. Como um país daquele tamanho vai chegar dentro do parlamento, botar o dedo na cara, vamos dizer assim, da nação mais poderosa do mundo e falar assim, vocês são covardes. Eles falaram, ó, eles são terroristas, a gente vai combater eles. Se vocês não quiserem vir, o problema é de vocês, mas a gente vai. O Irã já falou, já está se pronunciando, já se pronunciou de fazer um acordo. Até o próprio Estado Islâmico, até o povo islâmico é contra esses movimentos de terrorismo. Então, assim, não só esse grupo, mas outros grupos também são contra. O Também. Irã quer um acordo. O Irã ofereceu um acordo para Israel, para que eles possam aceitar, e eles estão abertos realmente à discussão, que eles querem fazer energia nuclear. Só que o Israel ele não quer ceder, porque eles não querem que nenhum programa nuclear aconteça dentro do Irã. Por risco. Sim, é lógico, é arriscado. É óbvio. É arriscado, então eles não querem. Vamos, é mais fácil vamos sair um pouco da política e vamos voltar para o estudo, rapidinho. Senão a gente vai se estender aqui, vai conversar sobre política há muito tempo. Então, primeiro que a gente não é merecedor, ok? Então, quando a gente for merecedor, como está escrito aqui, em Hezkel, eles vão santificar a gente, eles vão falar, pô, eles são um povo especial, dá isso aí para eles que é importante, que todo o mundo seja abençoado por conta deles, né? Segundo motivo é o seguinte, eles não são idólatras. Se estivesse na mão de um povo idólatra, né, que tem 3, 4, 7, 10 deuses, né, vocês já entenderam o que eu quis dizer, né, com certeza já estaria na nossa mão, ou voltaria para a mão dos árabes. Então, como os árabes eles são monoteístas, beleza, ponto para eles, muito bacana, são uma religião monoteísta. Então, aí uma dúvida que fica, mas eles não seguem Alá? Eles não seguem... Por que eles seguem outro Deus, que é o tal que chama de Alá? Gente, Alá é na língua árabe como se fala Hashem, né? É que nem no aramaico que se fala Allahá. Allahá em aramaico é Elohim, né? Só que em aramaico, né? Enfim, Elohá também, né? Que também é uma das línguas. Então, assim, é uma tradução, não quer dizer que... Eles falam que é Elohim de Avraham, né? Então, assim, é o mesmo, tá? Não é que é outro, não. Porque as pessoas falam, não, segue outro. É porque eles são muito... Profeta deles. Sim, mas eu tô falando assim, eles chamam pelo nome em árabe porque, assim, eles são, talvez nesse ponto, mais, digamos assim, mais nacionalistas do que os próprios Eudim. Porque os Eudim, Baruch Hashem agora está mudando, estão assumindo mais uma linguagem do seu próprio povo, né? Hashem, Elohim, Baruch Hashem. Tinha gente que tinha vergonha de falar Baruch Hashem antes na frente de outras pessoas. Hoje em dia não, hoje em dia eu até cruzei com uma pessoa que falou o seguinte, olha... eu sei que quando vocês não falam graças a Deus, vocês falam outra coisa, né? Porque lá em São Paulo tinha um amigo de vocês que chamava um chapéu, que ele falava alguma coisa diferente, deve ser Baruch Hashem, mas isso mesmo. Então assim, a gente já percebe já que há digamos assim, um orgulho de quem se é hoje em dia, coisa que antigamente não se tinha. Os árabes já mantiveram isso durante muito tempo, por isso que confunde muito a cabeça de quem está de fora. Não, aqui no Ocidente a gente segue Deus, não, lá eles seguem Allah, entendeu? Por isso que tem essa confusão. Então esses são os dois motivos. Primeiro que eles são monoteístas, segundo que a gente ainda não merece. Vamos lá, continuando. Reunião dos dispersos de Israel. Isso a gente vai entrar em 2 pontos. Primeiro, aqueles que são judeus, filhos de mãe e pai judeus, ou então filhos só de pai ou filhos só de mãe, que precisam ser resgatados no seu judaísmo, né? Que por causa deles também o Mashiach não vem. Por causa deles a gente ainda não é merecedor. Por causa deles, que a gente tem que imaginar, como está escrito no Tanar, que quando parte do povo era julgado, todo o povo era julgado. Porque nós temos que nos encarar como uma coisa só, né? Então é isso. Por exemplo, eu fiquei muito feliz de receber um mailing falando que os Menacheim, né, os Manasseitas, da tribo de Manassés, estavam comemorando o Pesach em Israel esse ano, né?
tanto os que já moravam lá, quanto outros que ainda não moram lá. Então a tribo de Manassés, que foi resgatada, voltou a celebrar Pêssar dentro da terra de Israel. Isso é muito bacana. Isso já é um dos indícios da vida de Mashiach. Uma outra coisa também são os grupos de Kiruv, de reunificação dos judeus ao judaísmo. Um outro ponto interessante também é a questão dos marranos no Brasil, né? É muito complexo, é muito difícil essa questão, tem muitos prós, muitos contras, está tendo muito problema de aceitação, está tendo muito problema dos próprios marranos em aceitar a Torá, né, de maneira total, não só aquilo que está escrito, mas de maneira geral, né, e de se adequar a isso, ou de dar o braço a torcer para se converter, mas isso também depende também, segundo o Rambam, também depende também a vinda da Geulah, né, da vinda de Mashiach, também depende também desses também voltarem, tá? Então vamos lá. Através de Mashiach, a reunião dos dispersos de Israel, da diáspora, será realizada. Onde está a prova disso? Devarim, Deuteronômio 30, Lamed, no passuco do Gimel ao Dalet, que fala o seguinte: Eloquim, vosso Eloquim, vos trará do vosso cativeiro de volta, por algumas palavras, e ele vos retornará e vos recolherá de todas as nações, onde Eloquim, vosso Eloquim, vos espalhou. Se estáis banidos dos confins da extremidade dos céus, Eloquim, vosso Eloquim, vos recolherá e de lá, ele vos trará de lá. Então, página 20, está dizendo que Hashem vai trazer os dispersos de longe. Isso tem a ver com a era messiânica? Aqui não tem uma ligação direta pelo texto, mas os nossos Ramim dizem que sim. Agora a gente vai estudar o porquê que isso tem essa ligação. Isaías, capítulo 11, no verso 11 até o 16. Vamos lá. E será nesse dia que a Kadosh Baruch Hu, novamente, ele estenderá a sua mão pela segunda vez para adquirir o resto do seu povo que terá ficado na Assíria, em Ashur, e no Egito, Mitzrayim, de Patros e de Cush e de Elam e de Shinar e de Hamat e das ilhas do mar. Haverá uma estrada para o resto do seu povo e ficará na Síria, como houve para Israel no dia que subiram para a terra do Egito. Vamos tentar explicar isso aqui de Isaías, pormenorizado, para a gente encaixar com isso com o que está acontecendo na atualidade. Vamos lá. Vai trazer de volta de Ashur, da Síria. Então tem dois grupos na Síria. Primeiro os efraimitas, que se perderam muito em quantidade na Síria, ou seja, boa parte do povo da Síria são judeus da tribo de Efraim. Eu sei que parece meio contraditório, mas são efraimitas. E boa parte já voltaram, que são os judeus mesmo da Síria, como por exemplo a família do Shimeon, por exemplo, que são assírios. Né? E tem aqui no Rio de Janeiro tem muitas sinagogas da Síria, por exemplo, se eu não me engano, acho que o templo Sidon também é da Síria, e algumas outras comunidades judaicas que também eram da Síria. Bem, vamos lá. No Egito, Mitzrayim, a gente sabe que algumas ideias judaicas é que 90% do povo judeu ficou no Egito. Então, muito do povo judeu, de várias tribos, estão no Egito vivendo como egípcios, até hoje, como muçulmanos. Então, eles precisam ser resgatados e precisam ter uma consciência de que são judeus e voltarem para o judaísmo. Mas existem muitas almas judaicas. Segundo algumas ideias, 20% do povo de Israel saiu do Egito. 80% ficou no Egito. E ainda tem ideias ainda que 98% ficou. Só 2% saiu. Então, para você ver o quanto de egípcios, hoje lá no Cairo, por exemplo, em outros lugares lá do Egito, ainda são judeus. Hã? Eu gostar de fazer. Imagine só. Mas A quantidade de egípcios que tinha, a quantidade de hebreus que tinha morando lá. E eles já estavam com medo da quantidade que estava crescendo. Entendeu? Então já dava uma quantidade grande. Então imagine hoje, qual a porcentagem desses que... Digamos que lá no Egito tenha ficado uns, 2.000 senhores como meu avô. 2.000 senhores como meu avô. Tá? Meu avô teve 30 filhos. Tá doido. Tá? Meninos e meninas, 30 filhos. Meu avô só teve 8. Só. Meu avô trabalhava muito, não tinha tempo.
Então vamos lá. Meu avô teve 30 filhos, tá? Agora você imagina, uma geração de 50 anos com 30, né? 30, mais uns, digamos que metade tenha 30 também, né? Não, vamos contar com metade tem 10, né? Mais algumas gerações, quantos anos que tem de lá pra cá? Mais de 2.000, quase 3.000 anos, né? Quanto cabeçada que não tem de judeu lá naquele lugar? Então, assim, é complicado, né? Vamos lá. Cush é a Etiópia, tá? Então a gente tem os judeus etíopes que já tem muitos resgatados, mas ainda tem muitos lambas e falachos que ainda precisam ser resgatados da África, retornar ao seu judaísmo. Elam, eu não me lembro onde é que é, e tem muitos outros lugares. As Ilhas do Mar é para além das Ilhas do Mar que a gente tem as tribos dos índios do Mediterrâneo, da América Central, América do Norte e América do Sul, que praticavam e praticam o judaísmo sem saber, né, que tem muitas crenças judaicas, inclusive carregavam a Seret Hadibrot em paleo hebraico, que também precisam ser resgatados também, e daí vai. Então, assim, tem muito chão para que possa ser resgatado a judaicidade desse povo, segundo a promessa de Isaías e de Deuteronômio. Israel é pequenininho, né? Oi? O pessoal tá pensando que Israel é pequenininho. Quando a gente aprende, o que a gente não todo mundo aqui seguiu Bíblia aí, Bíblia, falando de Bíblia. É tão pouco conhecimento que deixa a gente bestificado. É porque, como eu falei para vocês, a Torá Shebel-Peh, né, a Torá oral, é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, essa transmissão de informações que são passadas, que não estão nos livros, elas são mais enriquecedoras, entre aspas, que o próprio texto. Com certeza. Né? Porque são essas informações que vão sendo transmitidas que não dá para você colocar todas num livro e que elas são transmitidas oralmente. Vamos lá continuar aqui. Outra passagem, Isaías 43, do 5 ao 6. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Tá, vou terminar. Que a gente passa para outra matéria e a gente faz só meia hora de cada um. Isaías 43, no verso 5 ao 6. Não temais, pois eu estou convosco, no caso, não sei. Eu trarei a vossa semente do leste, ou seja, do oriente, e vos reunirei a do oeste, do ocidente. Eu direi ao norte, renda-se, e ao sul, não os retenham. Traga os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Mais uma promessa para o final dos tempos da reunião. Ou seja, vai vir gente da África, vai vir gente da Europa, vai vir gente do Oriente. Na China tem muitos judeus chineses, né, que tu vê lá aquele bando de gente com cabelo lisinho, com olho puxadinho, rezando Shema com talit filim, e tu fala, não, isso não é judeu, isso é chinês. E tá lá rezando no Kotel, lá maravilha. Então assim, gente do Oriente, gente do Ocidente, a gente tem as Américas aqui, América Central, América do Sul, dos marcanos e tal. Hã? Sim. Então tem muitos Eudim voltando de vários lugares do mundo. Isso aqui essa promessa já está acontecendo hoje, né? Quem acompanha a Chavei, né, você vê muito disso. Quase todo momento tem informações sobre Eudim de vários pontos do mundo sendo resgatados. E ainda mais eu que sou curioso, que pesquiso muito sobre judeus japoneses. Gente, eu... É porque são os mais diferentes de todos. Sim, escrevendo lá em chinês. Não imaginar, né? São os mais diferentes de todos, assim, botar assim, de fisicamente. Então vamos lá. Amós 9, do 14 ao 15. Eu retornarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles construirão as cidades que ficaram em ruínas, e estabelecerão. Eu os plantarei sobre a sua terra, e eles nunca mais serão extraídos da sua terra, da terra que eu lhes dei, diz a Kadosh Baruch Hu, vosso Elohim. Então, aqui está dizendo que eles vão reconstruir as cidades e a Hashem nunca mais vai tirar. Esse daqui é, inclusive, um dos textos que se prende o Rav Kook. Eu falo bastante do Rav Kook, né? Para quem não sabe, o Rav Kook ele era Haredi. Ele foi Haredi, Sechet Tzadik Kadosh Levrachá. Se bem que ele saiu da ramificação Haredi e quase que, entre aspas, fundou uma nova ramificação por causa de problemas dessa ideia nacionalista de que o povo deveria construir a terra de Israel. E os Haredim têm um pouco de discussão quanto a isso. Se bem que ambos os grupos são bem nacionalistas. Eu
particularmente gosto muito da filosofia do Rav Kook, né? Sou banhadíssimo pela filosofia dele, então por isso que de certa forma eu sou um pouco nacionalista quando se trata de sionismo. Mas eu não sou 100% sionista, porque eu também acredito que a gente está fazendo agora é uma prévia do que tem que acontecer de maneira espiritual quando a Hashem ele vai fazer esse resgate. Não vai ser a gente que vai fazer tudo por nossas mãos, é aquelas Baruch que vai fazer. Então, eu tenho essa visão meio pé atrás quanto ao Estado de Israel. Mas 100% apoio o nosso povo ter um lugar seguro para vivermos. Até porque aqui no Rio de Janeiro a coisa está pior do que lá. Muito pior. As mortes são muito maiores, o risco é muito maior, fora o risco de que aconteceu uma coisa que aconteceu no metrô com a minha esposa. Né? Tá lá andando de bolsa, de repente um trabalhador indo pro trabalho no metrô, puxa o celular novo do bolso dela. Então assim, a gente imagina isso vai acontecer de trombadinha na rua. Mas um trabalhador que está indo trabalhar, pegar do celular, esperteza. Né? Viu a oportunidade. Infelizmente o Rio de Janeiro reclama de corruptos e o povo é corrupto. Né? Então não adianta a gente falar de política se o povo também é corrupto. Não vai adiantar nunca. Vamos lá. Essa última passagem, Jeremias, depois a gente encerra por aqui, né? Que são coisas que precisam acontecer para que possa haver a era messiânica. Tá? Vamos lá. Portanto, Jeremias 23, do 7 ao 8. Portanto, vejam, dias virão, diz a Kadosh Baruch Hu, quando eles já não dirão, pois Elohim é vivo que trouxe os filhos de Israel da terra do Egito, e sim, por Elohim vivo que tomou e trouxe a semente da casa de Israel do país do norte e dos países onde ele tinha banido, e eles morarão em sua terra. Não quer dizer que a gente vai esquecer do Pêssar, de coisas da saída do Egito que são importantes, mas a gente vai viver um presente novo, né? Que é quando a gente vai esquecer das terras onde a gente foi disperso, a gente vai viver uma outra realidade. Um exemplo disso, tem um vídeo que me mandaram pelo YouTube, que é Brasil Segundo os Brasileiros, que é um programa da Bandeirantes, eu não sei, que conta a história de brasileiros lá fora, lá em Israel, esse especificamente em Jerusalém. E aí você tem uma história de uma moça que ela é fotógrafa, que ela deixa a bolsa dela com a câmera fotográfica profissional aberta na praça de Jerusalém e nada acontece. Ela fala o seguinte: você reconhece o brasileiro quando todo mundo anda normal, o brasileiro ele anda com a bolsa na frente assim, né? Com medo de alguém roubar, né? E aqui não acontece isso. Porque a cultura formou pessoas que não tivessem esse tipo de mentalidade. Então, daí a gente já vê o que é morar em Israel. Daí a gente já tem uma noção. Olha que hoje Israel é laica. Não é uma Israel religiosa, assim. Por enquanto. Hã? Por Eu enquanto. senti tão mal ontem que quando apareceu aquela igreja católica lá fazendo... E o padre... A única coisa que... Aonde? Atividade. Lá em Jerusalém. Jerusalém? O que tem lá é atividade, né? Não sei. Tem muitas igrejas lá católicas. Não, eu sei que ele estava lá, Não, o mais padre antiga é lá... da mãe de Constantino, não é isso? Não sei. Que ela dá na atividade. Não, o padre lá estava lá coisando, sabe? Aquilo tudo, aquele... Aí o... Terremotos acontecem, né? Uma hora pode ruir. É ruim, né? Porque é um troço estranho, a gente não está acostumado. Hoje eu fiz... Meu sobrinho pegou e falou assim, estava vendo lá, 6 horas da manhã, chegou do baile. Aí ligou a televisão, viu o padre Marcelo Rossi. Eu falei, cara, tira isso daí, rapaz, tá ficando doido? Ué, mas não tá falando. Falei, não, você é protestante, você protesta o que tá aí. Aí eu falei, não poder. Aí ele, então, tirou, começou a ver filme. Vieram do mesmo lugar. Não, mas se você, mas eu acho que ainda é pior. Eu acho que ainda é pior. É porque ele tá indo na igreja. Hazak Baruch.